Meus amigos cascateiros, meus bons de bola, Daniel Ban na área aí de novo. Não teve live hoje, né? Porque as agendas aqui dos amigos aqui do canal, né? Não tava ali sincronizado direitinho, né? Todo mundo ali de repente com seus compromissos, com seus afazeres, mas eu achei legal, porque eu tava com muita coisa na cabeça aqui, né? Na verdade, o que eu tava pensando era sobre as lições que esse Brasileirão deixou para nós, né? Para nós que amamos futebol, para nós que amamos os nossos clubes de coração, né? Foi um Brasileirão onde muita coisa aconteceu, né? Talvez assim a maior pipocada da história dos campeonatos de pontos corridos no mundo inteiro, né? Que o Botafogo protagonizou, mas situações assim tão vexatórias, tão traumáticas, elas deixam lições, né? E aí eu fui pensando aqui, né, as lições que esse Brasileirão deixou. Então vou começar pelo Botafogo e pelo Vasco, né, que os dois cometeram o mesmo erro. Então a primeira delas é o seguinte, pessoal. Primeiro, jogador joga, jogador não escolhe nada. Então o Botafogo e o Vasco cometeram o erro de falar assim, vou escutar o que os jogadores querem. Aí no caso do Vasco, os jogadores quiseram que o Barbieri ficasse mais tempo à frente do clube. E o Barbieri foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo, e depois o Vasco ficou numa situação muito complicada, né? Por sorte, o Ramon Dias conseguiu ainda algumas boas vitórias, e o Vasco chega nessa última rodada dependendo só de si para não cair. No caso do Botafogo, quando o Bruno Lage saiu, né? Primeiro escutaram os jogadores antes de demitirem o Bruno Lage, que era péssimo, tá? Não tô passando um pano aqui, não. Ele era péssimo mesmo. E depois os jogadores foram escutados em relação ao sucessor do Bruno Lage. Os jogadores do Botafogo escolheram o Lúcio Flávio, esse bunda mole, esse frouxo, esse fracassado, esse perdedor, esse personagem do chororô. Então, pessoal, em clube grande, em clube sério, o jogador não escolhe nada. O jogador escolhe apenas o seguinte: assinei o contrato com esse clube. Assinou o contrato, ele é funcionário, ele obedece às ordens e pronto. É assim que funciona. Pergunta no Palmeiras se o Abel ou se a Leila deixam um jogador escolher isso ou aquilo. Não. Ó, é isso. A diretoria decidiu, o técnico decidiu e vocês seguem. Quem não seguir, quem não gostar, beleza. Pede rescisão de contrato, paga a multa e sai. Ou chama o empresário e negocia a saída. Entendeu? Então, em futebol profissional, é assim que funciona, né? Onde tem profissionalismo, o jogador não manda nada. O jogador só obedece. Outra questão importante também, que eu queria citar aqui. Se o clube de vocês não é SAF, torçam para que não seja, tá? Porque SAF, nós não sabemos. Quando um clube se torna SAF, por exemplo, o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco, eles não tinham opção. Ou eles viravam SAF, ou eles seriam rebaixados. Ou melhor, ou eles entrariam em falência, né? Ou eles deixariam de existir. Mas o clube, por exemplo, o Flamengo, que é saudável e que tá com essa conversa aí também lá de SAF, pessoal, isso é engodo, isso é enganação, tá? Porque muitas vezes nós não sabemos se o que interessa para o dono da SAF também interessa para o torcedor. Muitas vezes, para o dono da SAF, o clube ser campeão não é um bom negócio. É o que assistimos no Botafogo esse ano. Não era bom negócio para o Texto ou o Botafogo ser campeão. Por isso a diretoria foi toda mantida, apesar desse papel bizarro e constrangedor que aconteceu lá no Alvinegro. Então nós sabemos, né? Quando as coisas estão ruins e todo mundo é mantido, é porque o dono está satisfeito. Então não era o projeto, o objetivo não era ser campeão, nunca foi. Quando esse time começou a se destacar muito, talvez eles tenham até pensado, porra, qual é a forma aí de tentar de tentar tirar um pouco o ímpeto desses caras? Será que é mantê-los na zona de conforto? Será que é tratá-los como se eles fossem o máximo? E aí vem outra lição também. Torcida, não endeusem jogadores que não ganharam nada. Não coloquem no pedestal quem não ganhou nada. Quem ganhou um turno. Turno não é título. Turno não é título. E a torcida do Botafogo fez isso. Ficou endeusando jogadores medíocres, jogadores medianos, jogadores que não tem nem história no futebol. E muito menos no Botafogo. Né? Segovinha, musiquinha para Segovinha,
musiquinha pra Tiquinho, musiquinha pra programado do Newton Santos. Pelo amor de Deus, né? Tudo bem, um torcedor, ele, ainda mais um torcedor que não ganhou um título relevante há 28 anos, eu entendo o torcedor se iludir. Mas, né, pessoal, ainda bem, aí eu sinto muito orgulho do trabalho que nós fazemos aqui no Cascateiros, porque eu não entrei nessa, Eu fui um dos poucos que cobrei, um dos poucos que falei que estava faltando cobrança no Botafogo. E falei isso lá atrás, quando o Botafogo foi eliminado da Sul-Americana e depois perdeu o Clássico para o Flamengo. Olha aí os vídeos lá no YouTube, é no YouTube que vai ter tudo, né? Porque o TikTok é mais novo, então os vídeos antigos não tem. Mas no YouTube lá tem, tá? Então consulta lá os vídeos em que eu falo da derrota do Botafogo lá para o Flamengo e do quanto eu critico a falta de cobrança e a alienação da torcida em relação aos jogadores, tá? Eu critiquei tudo isso, então por isso eu estou muito tranquilo. Porque, além de torcedor, eu também sou jornalista. Então eu não entro nesse clima de oba-oba, eu não entro nesse clima de já ganhou. É claro que eu tinha certeza que o Botafogo seria campeão. Era lógica, nos pontos corridos, pelo menos aqui no Brasil, nunca um time com uma vantagem tão longa perdeu essa vantagem. E vai lembrar que o Botafogo disputava só o brasileiro, porque ele foi precocemente eliminado da Copa do Brasil e ele foi precocemente eliminado da Sul-Americana. Então nem a desculpa de que dividiu a atenção com outros torneios, que estuda e não ganhou nada, nem isso teve, que o Botafogo ficou focado só no brasileiro a maior parte do tempo. Então, pessoal, o que eu vi foi projeto de não vencer, isso eu já comentei no vídeo passado, falta de cobrança, alienação da torcida e claro, né, um elenco montado por jogadores medíocres, por jogadores covardes e por jogadores que não têm história no futebol, né? Porque tirando o Diego Costa, qual desses jogadores aí realmente dá para falar que esse cara é vencedor, esse cara tem um currículo enorme? E aí eu vou chegar no outro ponto importante também, tá? Que é a seriedade dos profissionais contratados para serem técnicos, tá? Porque o Botafogo, infelizmente, né, graças ao seu Textor, que isso foi uma aposta pessoal dele, o Botafogo contratou um técnico que ele é o técnico profissional do sexo. Ou seja, no maior valor ali, ele vai embora. O outro lhe ofereceu um trocadinho a mais, ele vai embora. Não importa se ele está num clube podendo fazer um trabalho histórico, não importa se está num clube podendo ganhar o maior título que esse clube poderia ganhar em muitos anos, não importa a relevância daquele trabalho, daquele projeto. Quando é profissional do sexo, é isso. O melhor cachê vai embora. Então, quando forem contratar técnico, pensem na seriedade, no caráter e na hombridade desse profissional. Porque, por exemplo, o Abel teve proposta para ser do Palmeiras várias vezes, e ganhando muito mais, e não saiu. O Jesus saiu do Flamengo só depois de ter conquistado títulos históricos lá. E qualquer treinador sério e que não é giradora de bolsa de esquina, assim que funciona. O cara, ele primeiro faz história e depois sim, que ele termina aquele projeto, que ele termina aquele trabalho, aquele ciclo, aí sim apareceu uma coisa financeiramente melhor, ele pode ir. Agora o cara larga no meio, na primeira proposta, né? Então é isso. Então não tem nenhuma coisa de falar. Treinador profissional de sexo, sim. Porque o cliente que oferece mais, ele vai lá e atende aquele cliente. Então, tomem cuidado na hora de contratar um técnico, tá? Contratem gente séria, gente que tem identidade, gente que tem caráter, gente que tem história. Não é técnico igual um campeonato ucraniano e um torneizinho no Catar, igual foi esse aí do Botafogo, não. Então consultem a história, tá? A seriedade, a ética desses caras antes de contratarem. Porque não é só português que é sério não, tá? Tem muito brasileiro picareta, mas tem muito português também que não vale nada. E esse tal de Luiz Castro aí é prova disso. Então é isso, pessoal. Então é isso que eu queria falar, tá? São lições aí que eu acho que esse Brasileirão nos deixou, né? E aproveitando aqui, parabéns ao Abel, parabéns ao Palmeiras, porque aí nós vemos que o Palmeiras não é SAF, mas tem lá gente que quer ser campeã. Então o Palmeiras investe, o Palmeiras se premia, o Palmeiras renova o contrato, o Palmeiras segura o técnico também, que é sério, continua trabalhando lá porque ele sabe que ele quer ganhar mais. E pode até acontecer do Abel sair no final do ano. Mas aí ele vai ter saído na condição de maior técnico da história do Palmeiras. Ou seja, ele não é profissional de sexo, não. Ao contrário de outros aí mais velhos que ele e que, mesmo com a cabeça branca, caráter, dignidade, falta ainda, né? Mas então é isso, pessoal. Então um abração aí, boa noite, tá? E amanhã vamos de live, tá? Pra especular o que vai ser amanhã aí da última rodada do Brasileirão. Então é isso aí, pessoal. Valeu, beijão pra vocês e tamo junto.